Bom dia, paz do Senhor Jesus, glória a Deus por mais um dia. Hoje, 1º de agosto, estamos começando mais um mês, o meu mês do meu aniversário. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais um mês que estamos iniciando hoje, 1º de agosto. A frase para esse mês é: quando sabemos quem somos, somos quem nascemos para ser. Precisamos nos conhecer, precisamos saber quem somos para sermos aquilo que nascemos para ser de fato. Muitas pessoas se afastam demais do propósito para o qual elas foram criadas e se tornam pessoas totalmente diferentes daquilo que o Senhor determinou para elas. Então, que nós possamos ir em rumo ao propósito de Deus para as nossas vidas. O nosso devocional de hoje, 1º de agosto, tem como título Além das Circunstâncias. Hoje, sábado, último dia da semana, 1º dia do mês de agosto. O nosso capítulo de meditação é o Salmo 85, mais um salmo dos filhos de Corá. Vocês lembram que os filhos de Corá eram os porteiros da casa do Senhor, tanto do templo como do tabernáculo. Eram levitas responsáveis pelo cuidado com as portas da casa do Senhor Jesus. Bom dia, minha mãe, a bênção, a paz do Senhor. Bom dia, Tássia, bom dia, Eliette. Deus abençoe a vida de vocês, a paz do Senhor. Sejam bem-vindas ao nosso Café com Palavra hoje, dia 1º de agosto de 2026. O ano está acabando. Quando chega agosto, pronto. É só assim, ó, estalo de dedos e chega dezembro. Então o ano está acabando, glória a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado em mais este ano. Então o Salmo 85 é dos filhos de Corá e é um pedido de perdão a Deus. Eles fazem uma oração em nome do povo pedindo perdão a Deus. É um clamor de esperança, de renovação, escrito como uma oração comunitária, representando a todos. Não é uma oração de uma só pessoa, uma oração representando todo o povo. O salmista, ele intercede, ele intercala, na verdade, gratidão por libertações passadas, pelo que o Senhor já fez no passado, com a súplica por um novo avivamento no tempo presente. E destaca uma das passagens mais lindas da Bíblia, onde ele faz uma demonstração, uma alegoria, uma metáfora, onde ele registra o encontro da misericórdia e da justiça divina. E elas se encontram e elas se beijam. Isso é extraordinário, irmãos. A gente lê, às vezes, uma passagem dessa e passa por cima como algo comum. Isso não é comum. Somente Deus, o Senhor, o juiz soberano, aquele que tem todo o poder, é que é capaz de juntar justiça e paz, é capaz de juntar verdade e graça, é capaz de juntar atributos dele com sabedoria, com entendimento e fazer com que eles se relacionem. Só o Senhor tem essa capacidade. E nós, como sempre fazemos, separamos os salmos em 3 pontos, esse Salmo 85, para ter uma melhor didática e para que a gente possa entender melhor. Do versículo 1 ao versículo de número 3, é um texto que fala sobre ações de graça pelo passado. Ele relembra o que aconteceu. O salmista relembra os feitos e o favor de Deus para com o seu povo. Agradecendo pelo perdão e pela restauração após momentos de aflição. Ele faz um lembrete. Isso é algo que nós devemos aprender. Nós devemos lembrar do que o Senhor já fez. Tem um salmo que eu não me lembro agora qual é ele, mas diz que a gente deve contar para os nossos filhos, para que uma geração faça menção a outra geração do que Deus já fez em nossas vidas. Eu tenho certeza que se você parar um pouco, você vai lembrar de muitas coisas que o Senhor já fez, de muitos livramentos que o Senhor já lhe deu, de muitas situações da sua vida que o Senhor já resolveu. Então faça como o salmista, traga a memória. Faça como Jeremias escreve lá em Lamentações de Jeremias, em meio ao caos do cerco da Babilônia em Jerusalém, onde eles ali já não tinham mais água, não tinham comida, e no meio daquele
caos, Jeremias para e diz, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Em algumas traduções diz que me dá esperança, que vai me dar esperança. Então traga à memória o que o Senhor já fez. Isso vai trazer esperança ao seu coração. Isso vai fazer você olhar além das circunstâncias. Porque o Senhor que fez é o Senhor que faz. É o Senhor que vai continuar fazendo. Glória a Deus. A segunda parte desse pequeno salmo de 13 versículos é uma súplica pelo avivamento presente. Não basta a gente lembrar do que o Senhor fez no passado e viver de saudosismo. A gente precisa pedir também ao Senhor que faça no presente. Bom dia, minha amiga Cláudia. A paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, minha querida. Muitas perdi as contas dos livramentos que Deus fez na minha vida. Amém, irmã Eliette. Esse é o Espírito, esse é o entendimento. A gente lembrar do que o Senhor já fez e realmente a gente perde as contas de tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Nós só estamos aqui hoje por causa dessa graça redentora, salvadora e misericordiosa do Senhor sobre nós e sobre as nossas vidas. Aleluia. Então a segunda parte é pedir ao Senhor um avivamento presente, para que a gente não viva também só do que o Senhor fez no passado, para que a gente não viva também só de saudosismo. Nós conhecíamos um irmão, ele já dorme no Senhor, que ele só falava do que ele tinha feito no passado. Na época, nós morávamos atrás da igreja e trabalhávamos na igreja, na casa do Senhor. Eu era vice-dirigente da Assembleia de Deus ali no Aleixo, no bairro do Aleixo, em Manaus, no Amazonas, e havia um irmão que era diácono, e ele havia sido o segundo dirigente daquela igreja, e ele era o tempo todo só lembrando disso, ele o tempo todo, tudo que ele ia falar, dizia, eu fiz, eu fui, eu aconteci, mas na atualidade que eu estava lá, ele era mais um tropeço dentro da igreja do que uma bênção, vivia para atrapalhar os que estavam trabalhando, comparando com o trabalho que ele tinha feito, e dizendo que não estava de acordo com o que ele achava que era certo. Então, que a gente tenha cuidado para que a gente não se torne um crente saudosista, lembrando do que a gente fez no passado e na atualidade ser um tropeço para aqueles que estão fazendo. Ou nós somos cooperadores, ou nós atrapalhamos. Então, nós precisamos ser cooperadores. O apóstolo Paulo disse que quem não é contra Deus, quem não é a favor é contra. Então, quem não está cooperando com o trabalho, está atrapalhando. Então, que nós possamos ser cooperadores e que nós possamos fazer como o salmista fez, do versículo 4 ao 7, pedindo um avivamento atual, um avivamento presente, diante de dificuldades atuais. O salmista, ele ora pedindo a Deus que seja cessada as dificuldades e que a sua salvação e misericórdia sejam novamente manifestadas sobre o povo, que o Senhor continue manifestando nas nossas vidas, que a gente não tenha só bênçãos passadas para contar, que nós tenhamos também bênçãos atuais, bênçãos do tempo presente para compartilhar. Isso significa que o avivamento continua ativo na nossa vida, que o Senhor continua nos renovando, nos restaurando, nos aliviando as cargas. Ele diz no versículo 6, escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No 7 ele diz, no dia da minha angústia eu clamo a ti, porque tu me respondes. Ele não diz tu me respondeste no passado, ele diz tu me respondes no presente, que nós possamos dizer, porque tu, Senhor, me respondes no tempo presente. Aí ele diz no versículo 7, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Que nós possamos pedir ao Senhor que nos conceda a sua misericórdia no tempo presente, no tempo que se chama hoje. Glória a Deus. E o terceiro ponto desse salmo, o último ponto desse salmo, é a promessa de paz e o encontro divino, como eu disse para vocês, um dos textos mais lindos das Escrituras. Bom dia, irmã Neta, bom dia, irmã Oceanira, bom dia aí, meu amigo que entrou, que não dá para mim ver aqui o nome. Deus abençoe a vida de vocês, a paz do Senhor Jesus sobre a vida de vocês. O versículo de número 8, ele diz, escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos que jamais caiam em insensatez. O Senhor falará de paz. Hoje eu escrevi, todos os dias eu escrevo um devocional e coloco em alguns
grupos, poucos grupos eu coloco. Eu faço parte de muitos grupos, mas eu coloco em alguns apenas, seletivos. E hoje eu escrevi sobre Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, quando a mosca estraga aquele frasco de perfume. Por fora parecia perfume, mas quando se aproximava para cheirar, o perfume tinha sido apodrecido pela presença de uma mosca. Também a segunda parte do versículo diz que um pouco de astutícia destrói a sabedoria e a honra. Um pouquinho só de astutícia. E o salmista, ele pede aqui, Senhor, que jamais nós venhamos a cair em insensatez. Insensatez e astutícia é a mesma coisa. É falta de equilíbrio, é falta de posicionamento, é falta de coeso. Então a gente precisa pedir ao Senhor essas coisas. E o salmista pede. E no versículo de número 9... No versículo número 10, ele diz: encontram-se a graça e a verdade, a misericórdia e a verdade, e a justiça e a paz se beijam. Somente Deus tem essa capacidade. Esse é o ponto alto do Salmo. Esse é o ponto, como posso dizer, é o resumo desse Salmo, é isso. É dizer que em Deus existe uma linda harmonia entre os seus atributos. Em Deus, misericórdia e verdade, justiça e paz conseguem se beijar, conseguem se encontrar. Aleluia! Aleluia! Só o Senhor tem essa capacidade. Bom dia, irmã Rocilda. Paz do Senhor, que saudade de você. Saudades dos nossos encontros ali na IMEC. Saudade daquela padaria que exala um cheiro de pão quentinho. Glória a Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor, minha irmã. Que bênção ter você aqui no nosso devocional hoje, nosso café com palavra. Glória a Deus. Então, em Deus, tanto verdade como misericórdia pode se encontrar. Está na feira hoje, glória a Deus. Onde é a feira, irmã Rocilda, que você fica dia de sábado? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, glória a Deus. Então, em Deus, Ele tem a capacidade de juntar misericórdia e justiça, porque justiça é o quê? Justiça é o castigo, é a correção pelo pecado e pelo erro. E o que é a misericórdia? É o amor, é a reconciliação colocada sobre a justiça. Que coisa tremenda. Em Viçosa do Ceará, glória a Deus. Você está morando aí? Oh, coisa maravilhosa. Como é bom estar nessa terrinha fria. Qualquer dia eu vou aí fazer uma visita junto com o Pinheiro. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então Deus, Ele é o único que tem a capacidade de colocar justiça e misericórdia no mesmo lugar. Verdade e graça no mesmo lugar. Oh, Deus tremendo, paz e justiça, paz e misericórdia, tudo junto. Só o Senhor pode juntar todos os atributos que pertencem a Ele e comunicar a nós através da sua misericórdia e graça. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Em Deus, justiça e misericórdia operam juntas. Um conceito que a teologia cristã frequentemente associa à obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Isso é a pura manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Só o Senhor pode fazer o que está escrito aqui no Salmo de número 85, fazer com que justiça e paz se beijem, verdade e misericórdia se encontrem, graça e perdão estejam juntos sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E o salmista termina o salmo dizendo: a justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. O Senhor, Ele opera em justiça porque Ele é o reto juiz. Nós tivemos um salmo aqui essa semana que falava sobre isso. O salmo de Asaf, Salmo 82, que falava exatamente sobre isso. No último final de semana, que falava exatamente sobre isso, sobre a justiça de Deus sendo estabelecida na terra. Ele vai fazendo um caminho com a justiça por onde Ele passa. Vivemos um tempo de muita injustiça. Os nossos juízes e magistrados não têm operado com tanta sabedoria como Deus deseja que eles operem. Mas o Senhor faz um caminho, Ele transforma a justiça em caminhos, porque Ele vai andando em justiça e sabedoria. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Aleluia! E a aplicação que eu fiz desse salmo, eu coloquei aqui 4 pontos bem rápidos para a gente aplicar aqui na nossa vida. Primeiro,
Primeira aplicação, primeira coisa que nós aprendemos com Salmo 85. Pratique uma memória de gratidão. Dizem que a gratidão é a memória do coração. Então, lembre com o coração de tudo que o Senhor já fez. Seja grato pelo que Ele já fez e entenda que se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo, como diz a canção. Irás fazer de novo, eu creio sim. Deus vai fazer de novo. O Deus que fez no passado é o Deus que faz agora, é o que opera agora. Então, pratique uma memória de gratidão, no meio do caos, no meio das tribulações, no meio das lutas, no meio das dificuldades. Lembre do que o Senhor já fez. Seja grato, tenha um coração que tem memória. Um coração que tem memória é um coração grato, é um coração que lembra do Senhor que já fez e que vai continuar fazendo. Segunda aplicação, ore e peça a Deus avivamento diariamente. Nós precisamos ser tocados pelo avivamento. Nós vimos essa semana no livro de Neemias, no capítulo de número 7, no capítulo de número 7, quando Esdras passa 6 horas lendo a palavra, o resultado foi um avivamento imediato, porque é a palavra de Deus que aviva a nossa vida. Experimente passar aí 1 hora sem celular e passe 1 hora meditando na palavra. Você vai ver que Deus é tremendo e o que Ele pode fazer na sua vida. A palavra ela limpa o nosso coração, purifica a nossa mente, muda as nossas ações. É a palavra que traz o verdadeiro avivamento para as nossas vidas. Então ore pedindo a Deus, aviva-me, Senhor, pela Tua palavra. Aviva-me pela Tua verdade eterna, para que eu, Senhor, seja um canal tanto de transmissão desta palavra, como de internalização da palavra para dentro da minha alma. Aleluia, glória a Deus. Terceira aplicação, busque equilíbrio nos relacionamentos. Como assim? Busque viver em paz. O texto diz que a justiça e a paz se beijam, que a verdade e a justiça se beijam, andam juntas. Então busque viver em paz nos seus relacionamentos. Aplique as verdades eternas da palavra de Deus com aqueles com quem estão próximos de você, dentro da sua casa, com a sua família, com seus amigos ao redor, com a sua igreja, com a sua comunidade. Aplique essas verdades eternas. Busque equilíbrio nos seus relacionamentos diários. E por último, e não menos importante, silencie as vozes ao seu redor para ouvir a voz de Deus. O texto diz também, o Senhor dará bem, a nossa terra produzirá o seu fruto. Silencie as vozes para que você veja o que Deus está fazendo, para que você ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Às vezes nós vivemos falando tanto que não paramos para ouvir Deus falar. Às vezes até nós oramos e falamos sem parar e não paramos para ouvir a resposta. Silencie tudo ao seu redor e ouça a voz de Deus. A voz de Deus são como muitas águas, o salmista diz. Então ouça a voz de Deus nesta manhã, falando ao seu coração. Aplique esse salmo na sua vida e tenha uma vida segundo a vontade de Deus. Eu tenho certeza que tudo ao seu redor vai melhorar e você conseguirá ver além das circunstâncias, que é o nosso devocional de hoje. E o texto base é Salmo 146, versos 5 e 6, que diz assim: aleluia! Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Irmãos, que coisa tremenda é colocar nossa esperança em Deus, o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém a sua fidelidade para sempre. Ele não é fiel só por um tempo, ele é fiel para sempre. E ele é fiel nas promessas, ele é fiel no cumprimento, ele é fiel no cuidado, ele é fiel em tudo. Aleluia, glória seja dada ao nome desse Senhor que é fiel para todos sempre. Vamos ver o que diz o nosso devocional. Estamos enfrentando diversas instabilidades nesse tempo. O mundo afora vive crises, guerras, divisões, enfim, muitas dificuldades.
Tudo isso cria um cenário assustador de incertezas. Muitas vezes nós somos abalados por essas coisas que acontecem fora, mas elas atingem dentro de nós e nós nos sentimos abalados. Por isso, se nós olharmos para o mundo, pelos noticiários, pelas redes sociais, pelas palavras maldosas de muitas pessoas, facilmente nós seremos atingidos na nossa esperança. Nossa esperança será abalada. Contudo, a Bíblia nos alerta para não nos conformarmos com este mundo. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você mudar o seu foco. Se os seus olhos não estiverem nos valores do mundo, mas estiverem nos valores eternos da palavra de Deus, de quem Deus é, o Deus que mantém a sua fidelidade para sempre. Coloque os seus olhos nesse Deus que mantém a sua fidelidade para sempre. Então a Bíblia nos alerta para não nos conformarmos com este mundo, mas que nós possamos encarar as coisas de outra maneira, segundo a ótica celestial, segundo a ótica da palavra de Deus. A perseverança e a coragem para enfrentar a vida em todos os aspectos devem ser buscadas com a ajuda de Deus e da sua palavra, porque o desânimo, a estagnação não nos conduzirão aonde Deus deseja que nós estejamos, aonde Ele deseja nos levar. Então, para que nós cheguemos neste lugar onde Deus deseja nos levar, nós precisamos do auxílio do Senhor e da sua palavra. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, a Bíblia ela é repleta de promessas. Irmãos, tem promessa para cada dia do ano, tem promessa para cada página, tem promessa para cada dia das suas vidas. A Bíblia ela é repleta de promessas que em todo tempo podem renovar as nossas esperanças. Por isso é tão importante meditarmos na palavra, refletirmos acerca de quem tem tomado a nossa atenção, o que tem ocupado a sua mente, o que você tem colocado dentro do seu coração, as firmes promessas da palavra de Deus ou o que você tem ouvido nos noticiários. Como diz o hino da harpa cristã, firme nas promessas de Jesus, que nós possamos estar firmes nas promessas, firmes, firmes, firme na promessa de Jesus, o Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Que nós possamos estar firmes nessas promessas de Jesus. Aleluia! Seu tempo assistindo noticiários a respeito de tragédias e crises tem sido maior do que o seu tempo com Deus? Tem sido maior do que o seu tempo com a palavra? É bom pensar nisso hoje. Talvez você nem perceba, mas somos facilmente influenciados por aquilo que consumimos, aquilo que deixamos entrar no nosso coração, na nossa mente. Sua história permanecerá igual se você não mudar as suas atitudes. Não tem como você esperar uma colheita diferente plantando as mesmas sementes. Se você quer colher frutos melhores, você precisa escolher melhores sementes para plantar. Então, ventos e tempestades são desafiadores. Mas estabeleça sua confiança no Senhor. Ele é o único capaz de reacender a esperança e a fé em nossos corações. Deixa a luz de Cristo brilhar. Aleluia, glória a Deus. Não permita que o pessimismo, a desesperança, a falta de fé tomem a sua mente e tornem a sua mente paralisada. Paralisem você. Não permita isso.
Deus, o nosso Pai, nos chama para desenvolvermos uma mente renovada, que é fruto de uma vida entregue a Jesus, de leitura da palavra, de oração constante, de jejum permanente, de meditação da palavra. É isso que transforma a nossa mente. Ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra. Glória a Deus! Hoje eu convido você a tirar os olhos da terra e voltar os seus olhos para o céu, pois as promessas de Deus não dependem de fatores externos para se cumprirem, mas sim de um coração cheio de fé. Esteja disposto a se posicionar e não perca a esperança. Lembra de José? Irmãos, olhando para José num cárcere. Se você estivesse no lugar de José, primeiro lançado num buraco, depois vendido como escravo, aí vai trabalhar como mordomo na casa de Potifar. Lá é caluniado pela esposa de Potifar. Desce para o cárcere. No meio do cárcere, se você fosse José, você de fato teria esperança de sair de lá? Olhando para as circunstâncias, olhando para o cárcere, você tinha algum... Irmãos, não era preso de qualquer maneira. José foi preso com a acusação de estupro, de violentar a esposa de um oficial do Egito. Ele não morreu, sabe por quê? Porque Deus tinha um projeto e Potifar gostava dele. Porque a pena era a morte, não tinha segunda chance. José é colocado num cárcere. Você acha que olhando para a situação de José, se fosse você que estivesse lá, ou eu, será que nós teríamos esperança de sair de lá? Mas ali é uma prova que Deus não depende de circunstância para mudar a nossa história, para fazer algo tremendo na nossa vida. O de repente de Deus vem sem nós nem esperarmos. José está lá. Aí, 2 dos presos, cada um tem um sonho. Um preso era o copeiro de Faraó, o que dava o vinho na mão de Faraó. O outro preso era o copeiro, era o padeiro, responsável por fazer as iguarias da casa de Faraó. Aí, cada um tem um sonho, conta para José. José dá a interpretação dos 2 sonhos. Ele diz que um vai retornar no mesmo dia para a mesa de Faraó, para servir novamente, dar o copo na mão de Faraó. E o outro será enforcado. Aí ele diz para o que ia retornar para a presença de Faraó. Diz, olha, lembra-te de mim quando você estiver na presença de Faraó. Acontece exatamente como José disse. Ambos vão. Um é restituído ao seu cargo, o outro é enforcado. E o que é restituído ao cargo se esquece do que José pediu. José não pediu nada em pagamento por ter interpretado o sonho deles. Ele só disse assim, lembra-te de mim quando estiveres na presença de Faraó. Mas ele esquece. E passam-se 2 anos, mas Deus não esquece. Deus não aborta projeto. Deus não para sonho. Deus não muda propósito. O que Ele estabelece, Ele cumpre. Aleluia. O homem se esquece. Aí Deus, que não esquece, coloca um sonho para Faraó. Faraó tem um sonho e ele chama os magos, ele chama os adivinhos, ele chama os interpretadores, mas ninguém consegue interpretar o sonho. E ele está ali diante do copeiro, falando sobre o sonho, dizendo que já está perturbado, que ninguém consegue interpretar o sonho. Então o copeiro se lembra de José, porque Deus não esquece. Deus não esquece. E no tempo dele, na hora dele, ele não depende de circunstância para agir. Ele não depende da sua ajuda. Ele depende só dele. E que você seja fiel a ele. Ele se lembra de José. E ele diz para Faraó, bom rei, eu me lembrei agora que quando eu estava no cárcere, eu tive um sonho que ninguém conseguia discernir. E um homem, um hebreu que está preso lá, ele discerniu o sonho, ele interpretou, e do jeito que ele disse, se cumpriu. Faraó dá a ordem, manda chamar este homem. José mantinha a sua esperança viva e eu posso provar. A Bíblia diz que quando o Faraó manda chamar José, imediatamente ele se barbeou,
cortou o cabelo e se vestiu adequadamente para estar na presença do rei. José sabia que aquilo ali era a mão de Deus movendo as águas, era a mão de Deus que tinha o controle da história, mudando as circunstâncias, agindo além das circunstâncias e cumprindo o que ele tinha estabelecido como propósito para a vida de José. Aleluia! Isso enche meu coração de alegria. Isso faz com que as lágrimas brotem dos meus olhos, porque isso traz esperança ao nosso coração, dizendo nesta manhã, Deus não muda propósito, Deus não aborta projeto, não aborta sonho, Ele cumpre o que Ele prometeu. As promessas de Deus continuam de pé sobre a sua vida e sobre a minha vida. Aleluia! José chega diante de Faraó. Faraó conta o sonho. José dá a interpretação. Não só dá a interpretação, mas ele faz um diagnóstico. E ele diz como ele deve proceder, o que ele deve fazer. Ele diz tudinho para Faraó. Faraó fica impressionado. E o Deus que controla a história, aleluia! Agora cumpre a promessa da vida de José. E Faraó diz, quem mais teria sabedoria para organizar o meu reino, senão este homem em que tem a sabedoria dos deuses? Não era dos deuses, era do Deus do céu, daquele que tem o controle de todas as coisas. Glória a Deus! José é estabelecido naquele momento como governador do Egito. Faraó coloca o anel de sinete na mão dele e diz, olha, somente eu no Egito tem mais poder do que você, mas você tem mais poder do que todos que estão no Egito. Ali ele estava falando de príncipes, de nobres, de governadores, de prefeitos, de sátrapas, de todo tipo de cargo que existia. José estava acima de todos eles, porque quando Deus quer cumprir o propósito, Ele não depende das circunstâncias. Então hoje, você está sendo desafiado a olhar além das circunstâncias. Aleluia! Glória a Deus. Eu não sei você, mas meu coração está ardendo de alegria nesta manhã. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. A frase de hoje, a coisa mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção em que nos movemos. Se nós nos movemos em direção ao céu, pode ter certeza, vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. E a palavra hoje é esperança. Encha seu coração de esperança. E creia naquele Deus, que, como disse o texto de hoje, que mantém a sua fidelidade para sempre, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele continua fiel. Então, tenha esperança para o mês de agosto. Não importa o que aconteça, o Senhor continuará com você, no controle da sua vida, trabalhando e conduzindo você, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Feliz mês de agosto! Deus abençoe você em nome de Jesus e até amanhã. Amanhã nós vamos fazer o devocional um pouco mais cedo, porque amanhã tem escola bíblica e eu vou estar dando aula na escola bíblica aqui na minha igreja, na Assembleia de Deus, Templo Central, Parque Santo Antônio. Então, convido você a estar conosco. Maravilhoso o assunto. Nós vamos ver o Deus que controla a história de tal maneira que até no meio dos deuses ele acha uma posição para que o evangelho seja pregado. Paulo em Atenas será o assunto da nossa lição ali amanhã, para a glória do nome do Senhor. Então esteja conosco, você que mora aqui nas redondezas, que quer estar... Pode estar, esteja conosco ali na escola bíblica. Eu convido você a estar ali conosco em nome de Jesus. Glória a Deus. Então eu vou precisar fazer o devocional mais cedo, provavelmente umas 7h30, ou então 8 horas em ponto, até 8h30, porque a escola começa às 9 horas, tá bom? Deus abençoe vocês, a paz do Senhor. Deixa eu orar para a gente concluir, senão eu continuo aqui até meio-dia, igual o povo de Israel ali quando Esdras lê a palavra por 6 horas e o povo não arreda o pé. Eu amo tanto a palavra, irmãos, que eu
poderia passar o dia todo falando dela aqui com vocês, não me cansaria, as dores vão embora, Deus renova as forças, é bom demais, aleluia, é bom demais a palavra de Deus, muito bom ter vocês aqui. Deus abençoe a vida de vocês, obrigado por esta companhia diária, às vezes 10 horas da noite, como foi ontem, terminamos o devocional quase 11 horas, mas vocês estão aqui firmes, presentes, porque amam a palavra como eu amo a palavra. Amém, meus irmãos, Deus abençoe, cheiro no coração de vocês. Pai do Senhor, Lene, Deus te abençoe, está terminando, mas dá para aproveitar a oração, dá para aproveitar aí o vídeo depois que vai ficar gravado. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo mês de agosto que está começando hoje. Nos abençoe e conduz durante este mês. Dizem que é o mês do desgosto, Senhor, mas eu digo que é o mês agosto de Deus. Aleluia, no qual o Senhor estabelece a sua vontade nas nossas vidas. É o mês que o Senhor escolheu para que eu viesse ao mundo, para que eu fosse, Senhor, uma serva tua, missionária, pregadora da tua palavra. Foi tu, Senhor, que estabeleceu estas coisas. Abençoa, Senhor, todos nós nesse mês de agosto. Abençoa todos aqueles que nasceram neste mês. Ajuda, capacita, usa, Senhor, nas tuas mãos para o louvor da tua glória. Abençoa os teus servos que estão hoje nessa live, renova a esperança, que possam olhar além das circunstâncias, restaura a saúde, restaura a vida financeira, restaura a vida familiar, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Faz por eles aquilo que só tu podes fazer. Traz renovo. Traz sabedoria. Traz, Senhor amado, avivamento verdadeiro, genuíno, que só é proporcionado através da tua palavra. Em nome de Jesus, sobre a vida de cada um deles, sobre suas casas e sobre suas famílias e sobre seus ministérios. Em nome de Jesus eu oro a ti e pela fé eu agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês, que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Deus te abençoe, Socorrinha, saudade de você. Qualquer dia eu vou aí lhe dar um abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.